Gente, final de ano, né? Momento propício para a gente começar a fazer aquelas avaliações, retrospectivas, né? Que deu certo, que não deu, o que nós vamos levar para o ano de 2025. E talvez você comece a pensar aí num celular novo, um carro novo, uma casa, uma máquina de lavar, aquela viagem dos sonhos, um marido, uma esposa, um filho, a saúde, etc. Né? E a gente começa a pensar todas essas coisas, mas se por acaso eu chegasse para vocês agora e dissesse, olha, vocês têm condição de ter todas essas coisas no ano de 2025. Seria para vocês uma boa notícia? Seria? Seria, né? Em princípio, seria, né? Bom, eu quero compartilhar com vocês essa noite a história de um povo que recebeu da boca do próprio Deus a promessa de que teriam vitórias, conquistas, proteção, direção, abundância e prosperidade, mas que, entretanto, entendeu essa palavra como uma má notícia. Pode isso? Um povo receber a garantia de que receberia tudo de bom e entender que isso era uma má notícia? Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, versículos de 1 a 4. Enquanto você abre, quero agradecer ao pastor Ronildo pelas palavras, né, honrosas aqui para mim, para o Hudson. Muito obrigada pelo carinho. E a Deus toda a honra, né? E abra sua Bíblia, então, livro de Êxodo 33, 1 a 4. Amém? Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Então, meus irmãos, esse povo teve da boca do próprio Deus o sinal verde de seguir rumo à terra prometida. Eles teriam um anjo particular para caminhar diante deles. Eu não consigo ver se está passando o slide. Aí, se eu ficar preocupado, eu deixo para lá. Aí, deixo para lá, né? Então, tá bom. Eles teriam um anjo particular para caminhar adiante deles. E um anjo, gente, não é pouca coisa. Se vocês abrirem a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 37, versículos 36 a 38, nós temos registros de que o anjo do Senhor destruiu, numa única noite, 185.000 soldados assírios que pelejavam contra Jerusalém. Um anjo não é pouca coisa. Mas tem mais coisas nesse pacote. Deus prometeu também que Ele lançaria fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os inimigos seriam derrotados. E tirar inimigos da nossa frente também não é pouca coisa. É só você pensar agora como você se sentiria se Deus lançasse fora da sua vida os inimigos que roubam a tua paz. De repente, aquele boleto cananeu, o vizinho amorreu, o parente heteu, que a gente encontrou na ceia de Natal, talvez, a doença ferezeu, o chefe heveu e os conflitos jebuseus que aparecem o tempo todo nos nossos relacionamentos. E por alguns minutos, você pudesse apenas desfrutar de paz. Sem ansiedades ou depressões. Mas tem mais. Voltou o slide. Olha lá. Esse povo que via viajando pelo deserto desde a saída do Egito, recebeu a promessa que finalmente entraria na terra que mana leite e mel. Fartura, abundância e prosperidade. É isso que essa expressão terra que mana leite e mel representa. Estranhamente, porém, a despeito dessa palavra dada pelo próprio Deus, o povo recebeu como uma má notícia e se pôs a prantear.
Vocês viram aqui, versículo 4? Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os atavios. E por que o povo reagiu assim? Nos capítulos anteriores, vocês vão lembrar que Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, e lá ele permaneceu por 40 dias e 40 noites. Moisés estava recebendo instruções de Deus sobre como seria feito o tabernáculo, que era a tenda da congregação, ou o santuário portátil, no qual Deus habitaria enquanto os israelitas viajassem pelo deserto. O povo ficou impaciente com a demora de Moisés. Cuidado com a sua impaciência. Olha o que a impaciência do povo levou eles a fazer. Cobrou então de Arão que fizesse deuses que fossem adiante deles na jornada. Eu acho, encerra o slide, melhor, tá bom? Obrigada. Está passando? Então tá bom. Mas é porque não vai no meu time. Aí eu fico olhando aqui, está fora do meu time e me desconcentro. Mas então prefiro não, né? Tá bom, sem problemas. Bom, aí o que acontece? Vocês conhecem a história, né? Arão pediu ao povo que tirasse os atavios, as argolas de ouro. Olha lá, capítulo 32, versículo 2 a 4, só para lembrar da história. E a partir daí, esse capítulo ele transcorre com uma tensão angustiante. Moisés desce do monte, presencia os fatos, quebra as tábuas do testemunho. Deus quer consumir o povo. Moisés intercede, confronta Arão. Tem uma matança acontecendo, os idólatras são mortos. E aí Deus toma a resolução que a gente leu no capítulo 33, versículo 1 a 4. Deus vai honrar a sua promessa. Eu vou honrar minha promessa. Eu vou enviar esse povo. Eu vou mandar um anjo. Vocês vão ter conquistas, vitórias, abundância e prosperidade. Mas tem uma coisa, nosso relacionamento foi abalado. Eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. E aí o povo, por isso, ele começa a prantear. E tudo por quê? Porque a bênção de Deus, sem o Deus da bênção, não nos supre. A bênção de Deus, sem o Deus da bênção, não nos supre. Queridos, eu não sei quais são os seus sonhos, os seus desejos, as suas metas, as suas expectativas para o ano de 2025. Acadêmicos, profissionais, familiares, eclesiásticos, não importa. Você pode ser bem-sucedido em tudo. Você pode desfrutar de abundância, prosperidade e até de paz. Por conta de quê? Da graça comum de Deus. Mas se o Deus dessas bênçãos não estiver presente no seu ano de 2025, e eu não estou falando de onipresença, eu estou falando de presença de Deus manifestacional, intimidade, relacionamento. Esse ano de 2025 será uma trágica má notícia na sua vida. Afinal, gente, o que é a terra prometida sem Deus? O que são as vitórias, as conquistas sem a presença de Deus? O que é a jornada sem Deus? Qual o sentido, o significado, o propósito de todas essas coisas? O que é o seu casamento sem Deus? O que são seus filhos sem Deus? As suas notas escolares, as suas vitórias, as suas competições, as suas promoções no trabalho, o seu lazer, a sua viagem dos sonhos? O que é a obra das suas mãos sem vida com Deus? Precisamos, inclusive, ter o cuidado de não substituir Deus por suas bênçãos, de nos deleitarmos, de nos encantarmos, de nos distrairmos com as bênçãos de Deus e deixarmos de lado a essência que é Deus, porque somente Ele supre a nossa alma. Talvez esse seja o motivo, inclusive, pelo qual Deus ainda não te abençoou com algum dos seus pedidos. Porque a resposta positiva pode afastar você da possibilidade de uma relação íntima e pessoal com Ele. Sem a presença de Deus, as nossas orações se tornam frias, a nossa comunhão é irrelevante, o nosso louvor é mecânico, sem sal, e o nosso culto é sem graça. As coisas que fazemos ou vivemos se tornam um fim em si mesmas. Você pode correr o risco de nadar, e no final concluir, como concluiu Salomão: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos,
Como também o trabalho que com fadigas eu havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Isso é o que acontece quando em qualquer área da nossa vida, inclusive religiosa, nós transformamos atividades que deveriam ser meios para glorificar a Deus e abençoar vidas, transformamos em atividades fins. E por isso o povo se põe a prantear. Mas não só por isso. O povo pranteia também porque as marcas da presença de Deus não se fariam mais presentes. E quais são essas marcas? Eu não estou falando de novo do atributo onipresença, mas da presença manifesta de Deus que distinguia Israel das demais nações. Vocês vão se lembrar, versículo 16 aqui do capítulo 33, quando Moisés está dialogando com Deus, ele está justamente mostrando para ele o seguinte: olha, não é porventura que a gente é destacado entre os povos porque o Senhor anda com a gente? Não é por andares conosco que nós somos distinguidos? Ou seja, Israel era distinguido dos outros povos pelo fato de Deus andar com ele, de serem separados de todos os povos da terra. As pessoas olhavam e não viam mais um povo. Elas viam um povo diferente, especial. Elas viam Deus. Quando a presença de Deus é manifesta, eu não sou mais conhecida por quem eu sou, pelo que eu tenho, ou pelo que eu faço, mas pela presença transformadora de Deus em mim. Não são mais os meus títulos, não são mais as minhas conquistas, as minhas vitórias, mas o relacionamento que eu tenho com Deus, a obediência e a santidade que eu expresso, o amor que eu devoto a esse Deus. Lembram? Quando Moisés subia para falar com Deus, como ficava a face dele? É como Deus resplandece em nós. Essa é a identidade. Agora, se o Senhor não está conosco, nós não temos identidade. É Ele quem nos distingue. Por isso o povo pranteou. Não somente por isso. O povo pranteou também pelo fato de que não haveria mais com eles a coluna de nuvem e de fogo, que lhes dava orientação e proteção durante a jornada. A coluna de nuvem orientava o povo de dia durante a jornada pelo deserto. Quando a presença de Deus é manifesta, ela é a nossa orientação. Não são mais os nossos afetos, as nossas necessidades ou as nossas carências. É o nosso Deus. Já a coluna de fogo protegia o povo durante a noite. Notem que essa proteção não significou retirá-los do deserto. Muitas vezes, meus irmãos, nós não seremos retirados do deserto. Até porque alguns desertos que a gente passa na vida, é o próprio Deus que levou a gente para lá. O povo havia saído do Egito, mas o Egito seguia no coração do povo. E o deserto é pedagógico para ensiná-los a depender exclusivamente de Deus, a entender e buscar a presença de Deus em primeiro lugar e confiar que as demais coisas seriam acrescentadas e não o inverso. Eu te pergunto, qual Egito ainda domina o seu coração? Seja qual for, creia, Deus é especialista em retirar Egitos. Deserto com Deus tem início, meio e fim. E mais que isso, tem propósito, tem orientação, tem proteção e tem refrigério. Versículo 14, Deus promete refrigério, Deus promete descanso. Quando a presença de Deus vai conosco, Ele nos dá refrigério na jornada diária. Meus irmãos, como a gente cantou e falou aqui, nós passamos por dilemas terríveis na alma, às vezes. Esgotamentos, estresse, ansiedades, pressões internas e externas, depressões, mas se a presença do Senhor estiver conosco, as pessoas olham para nós e veem que a gente vai suportando, superando, não porque a gente é super-herói, não porque a gente é Mulher Maravilha, mas porque Deus nos dá o refrigério. Deus nos dá o escape, fiel é Deus, e Ele não permitirá que sejamos tentados além do que a gente possa suportar, mas juntamente com a tentação, Ele nos dá o escape. Glória a Deus por isso. Deus também nos dá pessoas como Jetro, para nos ensinar a lidar com as demandas e pôr limites. E quando a presença de Deus vai conosco, Ele faz até, sabe o quê? Ele brota água das rochas no deserto.
Você está no deserto? Calma. Tem propósito. Mas a presença de Deus te guia, fortalece e dá sentido à jornada. Sem Deus, a nossa jornada é apenas mais uma jornada. O deserto se torna um lugar de morte, não de ensino, maturidade e vida. O povo sabe disso. E o povo, então, começa a prantear, porque eles interpretam a ordem de Deus como uma má notícia. O povo não quer sair do lugar. O povo não quer caminhar com o anjo. O povo não quer vitória. O povo não quer terra que mana leite e mel. O povo quer a Shekinah de Deus, que ela volte. O povo quer que a glória de Deus volte. Só isso faz sentido. Só isso dá significado e propósito a todas as demais coisas que eles estavam vivendo. Meus irmãos, lembram da pergunta inicial que a gente colocou no slide, né? No slide, o que não pode faltar no nosso ano de 2025? Você já se sente condições de responder como Moisés, no versículo 15? Vamos ler juntos? Capítulo 33, versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, Senhor, eu não quero ir para o ano de 2025. Não faz sentido. Não importa. Você já se sente em condições de fazer essa fala como Moisés fez? É uma fala muito corajosa, muito ousada. E aí você olha para mim e pergunta: bom, mas então o que fazer? Débora, o que fazer? Como fazer para essa presença de Deus estar na minha vida? Nós precisamos buscar a presença de Deus. E a primeira coisa a ser feita, e eu vou te dizer, você precisa lidar com seus atavios. Lembram que eram os atavios? O povo tira as argolas e usa para fazer o bezerro de ouro. Esses eram os atavios. Os atavios foram os adornos usados para fabricar o bezerro. Eles simbolizavam alegria e festa, mas não era momento nem de alegria nem de festa, porque Deus acabara de dizer que o povo era obstinado e de dura cerviz. E esses atavios faziam memória do bezerro de ouro. Eu te pergunto, o que ou quem na sua vida guarda relação com o pecado que vem afastando e entristecendo o Espírito Santo de Deus na sua vida? O que ou quem? Sabemos que nós não precisamos mais de um tabernáculo portátil, que Jesus, vindo ao mundo, tabernaculou entre nós, e nos deixou o Espírito Santo habitando em todo aquele que nele crê e o recebe como Salvador pessoal, mas sabemos também, a palavra nos atesta, que os nossos atavios podem entristecer e até apagar o Espírito Santo que em nós habita. E hoje, meus irmãos, eu estou convidando vocês para uma noite de renovação de aliança. Deus quer atitude da sua parte. Deus quer que você reconheça o seu pecado, confesse e abandone, rompa com os atavios. Para subir para a presença de Deus, você tem que se afastar do que te tira da presença dEle. Você sabe o que te afasta de Deus, retira do caminho. Não dá para caminhar mais assim. Mas tem mais uma coisa. Assim como Moisés, você precisa desenvolver o hábito da tenda do encontro. O que é essa tenda? Você lendo o capítulo 33, você vai observar que era o local onde Moisés falava com Deus. Em outras palavras, é a nossa vida de oração. Meu querido, não vá para o ano de 2025 em letargia espiritual, em frieza. O fato de você talvez estar numa jornada em meio ao deserto não quer dizer que a sua vida espiritual precisa ser árida também. Se você olhar aqui no versículo 7, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Ou seja, havia um costume de Moisés de buscar a presença de Deus. Então, a intimidade com Deus é possível quando a gente dedica tempo e energia para buscá-lo em oração e comunhão.
Meus irmãos, é fato que Deus não precisa das nossas orações, mas a oração é um instrumento, o meio, o recurso que Ele elegeu para mudar as realidades. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Josué orou para que o sol e a lua parassem, permitindo que Israel completasse sua vitória sobre os amorreus. A Bíblia diz que este dia foi especial e mais longo do que o normal, porque Deus ouviu a oração de um ser humano. Paulo e Silas, presos, oram e cantam hinos. Um terremoto acontece, portas se abrem, correntes se soltam e eles são livres. O carcereiro e a família se convertem. Libertações acontecem quando joelhos se dobram no chão. Deus ouviu a oração de Ana e deu a ela um filho, Samuel. Deus ouviu a oração de Sunamita e deu a ela a ressurreição do seu filho único. Deus ouviu a oração de Ezequias e deu a ele saúde e mais tempo de vida. Deus ouviu a oração de um ladrão crucificado e lhe deu o paraíso. E agora Moisés ora. E quando Moisés ora, olha lá o versículo 9, o que acontece? A coluna de nuvem volta. E quando a coluna de nuvem volta, versículo 10, o povo adora. É a presença de Deus que nos leva à adoração. É a trágica má notícia sendo modificada, mais uma vez, pela oração. E a trágica má notícia pode ser modificada na sua vida e na minha, para esse ano de 2025. E pelo que Moisés ora? Moisés quer conhecer mais a Deus e seus caminhos, versículo 12 e 13. Moisés intercede pelo povo, versículo 15, e aqui fica a deixa para você, pai, mãe, você que tem orado por algum familiar, um familiar que está longe dos caminhos de Deus, não desista de orar. Com Moisés a gente aprende o valor da intercessão. Aliás, Moisés é um tipo de Cristo na intercessão. E finalmente, Moisés quer a presença de Deus. Em outras palavras, o que ele diz no versículo 15 é o seguinte: olha, Deus, é o seguinte, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não estiver, eu também não vou estar, não. E eu não quero assim, brincar desse negócio sem o Senhor, não. Meus irmãos, antes de você pensar em sonhos, metas, objetivos, alvos, pergunte-se: a presença de Deus estará comigo no ano de 2025? Eu já o convidei, humildemente eu pedi. Concluindo, essa palavra é para você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e que não tem certeza da sua salvação. Como eu disse agora há pouco, no Antigo Testamento, a forma de Deus andar com o seu povo era através de um tabernáculo, um santuário portátil. Nós agora podemos ser santuários do Deus vivo. Abra seu coração nessa noite, entregue sua vida a Ele. A presença de Cristo é o essencial que não pode faltar na sua vida no ano de 2025. Que 2025 para você seja um ano da rendição na sua vida. Mas essa palavra também é para mim e para você, crente antigo da igreja, que nem sequer se lembra quando é que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Eu estou te convocando a uma renovação da sua aliança com Deus. Eu estou te convocando a retirar os atavios, a iniciar um tempo novo na sua vida de oração, de entrar no ano de 2025 em busca de um avivamento pessoal e coletivo. Você pode olhar para mim como os cristãos de Laodiceia e dizer: olha, eu não preciso. Eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de coisa alguma.
Mas a sentença para os cristãos de Laodiceia, ela é muito dura. Ela diz que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. É o que somos quando não temos a presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus, Ele quebrante o nosso coração de fato. Que para você e para mim, que somos crentes antigos de igreja, não tão antigos assim, que esse ano de 2025 represente o ano do avivamento na sua vida. Não só um ano de realizações, mas um ano de avivamento. E se essa palavra faz sentido para você, eu quero te convidar a orar agora, aí onde você está. Nós já nos ajoelhamos aqui hoje. Eu gostaria de pedir a você de novo, que você se ajoelhasse diante do Senhor, se essa palavra tocou o seu coração. Seja para uma oportunidade de você se render ao Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal. Seja para você renovar a sua aliança com Deus. Você sabe o que tem afastado você de Deus. Você sabe quais os atavios que precisam ser retirados de uma vez por todas da tua vida. E você sabe da necessidade de avivamento.